Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos estarmos meditando um pouco na palavra de Deus. O intento desse propósito de nós fazermos essa leitura logo cedo de manhã, é que nós possamos despertar realmente, levando a nossa mente ao conhecimento da palavra e ligando os nossos pensamentos em Jesus Cristo. Isso faz com que você realmente, ao invés de ser dominado pela ansiedade, pelo medo, pela angústia, pela depressão, pelo desânimo, pela preguiça, por tantas coisas nesse tempo, você já logo leve a sua mente, o seu coração, a sua alma ao Senhor. E com isso, ganhe fortalecimento na sua fé, ganhe esperança para a sua vida e possa ter uma vida real em Cristo Jesus. E esse é o propósito deste momento. Então vamos lá, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do verso 23 até o verso 33. Está escrito: Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva, e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo e com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Ora, os saduceus eram um partido realmente, assim, meio que religioso, semelhante ao dos fariseus, só que os fariseus eram extremamente cerimonialistas, né? A palavra fariseu significa separado, né? Separação. Então, os saduceus aqui, eles acreditavam que não havia ressurreição. Eles essencialmente acreditavam apenas no Pentateuco, nos 5 primeiros livros do Velho Testamento, não é? Então eles queriam certamente pegar Jesus, eles queriam levar Jesus a uma pegadinha. Então eles fizeram essa pergunta capciosa para Jesus, né? Que tinham 7 irmãos, que então na lei de Moisés estava escrito que quando morria o marido, então o irmão tinha que desposar a esposa, e assim sucessivamente. Eram 7 irmãos. Aí eles perguntaram, na ressurreição, como é que vai ser isso, se os 7 casaram com ela e ela então foi esposa dos 7? Jesus respondeu, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Ele disse assim, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Aqui, um breve momento para nós meditarmos nessa condição. Muitas religiões, muitas doutrinas humanas, ensinamentos filosóficos, questões sociais, muitas coisas estão surgindo e estão fervilhando nestes dias. Mas preste atenção numa coisa. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, acima de filosofia, acima de doutrina humana, acima de homens, acima de todas as coisas, enviou o seu Filho para nos libertar da força do pecado. Veja só, nenhuma filosofia, nenhuma condição humana, nenhuma doutrina impede o homem, né, de ser mau, ou seja, de pecar. Veja que coisa interessante. Mas em Cristo existe uma transformação de vida. E aqui nós estamos vendo esse momento. Vocês erram, Jesus disse para aqueles homens que eram até religiosos e queriam ser pessoas que fossem líderes do povo. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Aqui um despertar para mim e para você. A necessidade de nós então, você quer conhecer o Senhor? Como você fala de Deus se você não o conhece? É necessário que você leia as Escrituras para que você aprenda sobre Deus. É necessário que você então comece a ler e comece então a entender essa história, a ação de Deus na humanidade, para que você o conheça e então você possa falar. Esse é um desafio importante para nós nesse tempo. Mas Jesus não disse só isso.
Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Então aí já estabelece um condicional. Certamente eu vou errar no meu propósito, nos meus sentimentos, nas minhas atitudes, se eu não aplicar a palavra de Deus na minha vida. E ele também disse: vocês erram assim e também porque vocês não conhecem o poder de Deus. Opa! Então, além de eu poder ler as Escrituras Sagradas e poder conhecer o Senhor, através dessa ação, dessa experiência, dessa atitude, nessa aplicação da palavra na minha vida, eu também vou conhecer, experimentar o poder de Deus. E Jesus explicou, porque lá no céu, né, são como anjos. E quanto à ressurreição dos mortos, lá no céu, aliás, eles nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como anjos do céu. Então, lá no céu, não haverá casamento, nem haverá realmente pessoas de histórico de casamento. O que existe, que Jesus disse, são, porém, como anjos no céu. Aí uma explicação. E tem mais. Ele também disse: vocês não sabem o que Deus vos declarou? Eu sou. Eu não fui o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou, querendo mostrar realmente que eles estão vivos na presença do Senhor. Portanto, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, como ele disse aqui. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, até porque aqueles saduceus, não é? Ficaram sem saber o que fazer diante daquela pergunta, porque Jesus mostrou para eles: olha, vocês estão querendo apenas me pegar, vocês não conhecem as Escrituras, vocês não aplicam as Escrituras, vocês não obedecem às Escrituras e, portanto, não conhecem o poder de Deus. Algo muito importante para mim e para você já neste dia. Abra a sua mente, abra o seu coração, entenda essa necessidade de não somente se achegar a Deus pelo desespero da sua vida e colocar diante dele pedidos, mas então conheça o Senhor, experimente o seu poder. É assim que se faz. Que o Senhor te abençoe neste dia e que você fique firme.